O portal Ambiente e Energia vai entrevistar Ricardo Corini, superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos da empresa de pesquisa energética. Ricardo, como que o planejamento do setor de energia está trabalhando a questão das emissões de gases de efeito estufa? É importante iniciar dizendo o seguinte: o Brasil ele é muito afortunado, né, no que se refere a fontes alternativas de energia. Então, o Brasil, como eu mencionei, parece que Deus realmente é brasileiro, né? Ou seja, a gente tem condições de aproveitar fontes alternativas, talvez como um país único no mundo, né? Então, a nossa matriz ela já é muito renovável. O que se destaca no setor elétrico, em especial, é a grande participação da hidrelétrica, né, na matriz elétrica. Basicamente, a geração total, a gente pode chegar em níveis de 90% de renovabilidade nessa matriz elétrica. No que se refere ao setor de transporte no Brasil, a participação do etanol também merece destaque, com uma crescente percepção da penetração do etanol nesse horizonte, por exemplo, de 2019, né, que é o plano decenal recém-lançado. Então, a gente já vem, né, com uma participação elevada, né, de fontes renováveis na matriz, se destaca em qualquer fórum internacional em relação a outros países, isso é destaque, né, as estatísticas mostram isso. Então, eu diria que, no que se refere à renovabilidade, o setor energético brasileiro contribui muito. Ricardo, o que o planejamento está fazendo para aumentar a renovabilidade da matriz energética? Então, esse é o nosso desafio. O desafio a cada reflexão, a cada dia, e os estudos já indicativos, né, do plano decenal, eles mostram a possibilidade, né, de estar mantendo, né, essa renovabilidade da matriz. Os futuros empreendimentos planejados, eles são renováveis. Ou seja, o que se indica é PCH, basicamente, eólica e biomassa, até o horizonte 2019. E isso só é possível também pelas condições, né, que a gente tem em termos de recursos, né. Vale também destacar que a eólica, né, ela tem surpreendido, né, eu diria, positivamente, né, ou seja, inclusive em termos de modicidade, preço, isso é uma surpresa muito boa para o Brasil, pelos recursos de qualidade que tem se apresentado, né. Então, a combinação dessas fontes, ela vem trazendo a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, mantendo essa modicidade tarifária, né, e, ao mesmo tempo, sustentável, portanto, né, mantendo a renovabilidade da matriz. Ricardo, como o planejamento energético ele se enquadra dentro da política das mudanças climáticas do país? Nesse sentido, né, a gente totalmente, né, se insere nessa política, no sentido da manutenção dessa renovabilidade. Se você pegar um indicador de intensidade de emissões, por exemplo, a gente, nesse horizonte, mantém basicamente essa intensidade de emissões. Ou seja, a gente não contribui para um aumento relativo de emissões nesse horizonte, portanto, totalmente enquadrado. E o que os estudos da EPE apontam em termos de emissões do setor? O que é possível fazer? Não, dessa forma, quer dizer, quanto mais fontes alternativas entram, né, na verdade, você está mantendo essa renovabilidade e, portanto, as emissões relativas, né? Eu não estou dizendo que não vai ter aumento absoluto de emissões, mas em termos relativos você está conseguindo manter isso, né? Ou seja, o Brasil, para ter uma ideia, ele se espera nos próximos anos crescer 5% ao ano, né, nos próximos 10 anos. Então, isso significa que há um desafio muito grande, né, de crescimento da economia, né? E isso, sem dúvida, que precisa de consumo de energia. Então, a gente vai continuar aumentando o consumo de energia. Agora, em termos relativos, essas fontes renováveis, elas contribuem muito, né, para que o indicador de intensidade de emissões permaneça constante. Isso é muito bom. Agora, apesar do país ter uma matriz muito renovável, nos últimos anos o governo licitou muitas térmicas. Como temos um regime hidrotérmico, a entrada dessas usinas é cada vez mais comum. A EPE já mediu qual o impacto que isso vai ter em termos de emissões? Então, nesse horizonte que eu mencionei de 10 anos, o
planejamento indicativo, ele, como se pode perceber no plano decenal, né, que inclusive já tá no site, foi posto a consulta pública, etc., o que se observa é a indicação de fontes renováveis, né? Então, o que já foi contratado, foi contratado, né? Então, até 2014, se não me engano, tem uma entrada de termoelétricos. Pós esse horizonte, se percebe uma penetração exclusiva, né, indicativa de fontes renováveis. De fato, o sistema brasileiro ele é hidrotérmico, portanto, tem participação de hidrelétrica forte, mas também de termoelétricas que funcionam uma certa complementariedade da hidrelétrica, né? Então, o que se espera é que a geração, né, na verdade, ou seja, independente da capacidade que se instala, ou seja, o que se gera é muito de fontes hídricas e renováveis. Então, existe também um papel importante dessas outras renováveis, eólica, biomassa, etc., no sentido de estar deslocando, vamos dizer assim, uma fonte também de intensidade de emissões elevadas, como uma térmica, por exemplo. Então, o que eu diria é que o sistema brasileiro, ele, no que se refere a esse horizonte de 10 anos, ele vai continuar com a participação hidrotérmica concentrada no que se refere à geração de energia elétrica em renováveis.